tempo não para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora é cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rodando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem nenhum arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho datas pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Yeah. De ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Não para. Agenor Mariano de Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, nascido em 4 de abril de 1958,
Foi um cantor, compositor, poeta e letrista brasileiro, primeiramente conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho. Cazuza também ficou conhecido por ser rebelde, boêmio e polêmico quando em uma entrevista se declarou ser bissexual. Em 1989 declarou ser soro positivo e morre em 1990 no Rio de Janeiro, vítima de doenças oportunistas provocadas pelo vírus da imunodeficiência humana. É com esse relato que eu inicio a nossa aula de hoje, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre o desafio de conviver com HIV/AIDS. Preciso deixar registrado que todas as imagens apresentadas nesta aula estão disponibilizadas e foram extraídas do Google Imagens. As doenças de infecção sexual, sobretudo, se disseminam por meio de contato sexual desprotegido, mas também de forma não sexual, por meio da transmissão de sangue contaminado, que hoje nós sabemos que é uma das formas mais remotas de transmissão de doenças, compartilhamento de seringas e agulhas infectadas e pela transmissão vertical. Sabemos hoje que o termo DST já está em desuso e foi substituído pelo termo IST. Vamos ver a seguir. Bom, o termo doenças sexualmente transmissíveis foi substituído porque a nomenclatura doença implica em sinais e sintomas visíveis no organismo do indivíduo. Já o termo infecções não necessariamente implica em sinais e sintomas que estarão visíveis, até porque os pacientes eles podem passar por períodos assintomáticos da doença, como no caso da sífilis no homem, e que serão tão somente detectadas por meio dos exames laboratoriais. Por esse motivo, o termo foi substituído. Então, equipe, hoje nós não mais utilizamos o termo grupos de risco, e sim comportamentos que oferecem riscos de aquisição das infecções sexualmente transmissíveis. Nos próximos slides nós vamos conversar um pouco sobre esses comportamentos que oferecem esses riscos de transmissão das doenças transmitidas pelo sexo. As doenças transmitidas pelo contato sexual, elas podem acometer ao nosso paciente por meio de acidente ocupacional, por meio da transmissão vertical de mãe para filho, por meio do compartilhamento de seringas e agulhas infectadas e ainda, a causa mais comum, por meio das relações sexuais desprotegidas. Se prepare para conversarmos um pouco sobre as relações sexuais desprotegidas e os comportamentos sexuais de risco a partir dos próximos slides. Vamos lá? Bom, nós sabemos que o comportamento sexual humano é um conjunto das atitudes e de posicionamento do ser humano com relação ao sexo. Essa atitude, variou ao longo da história e atualmente, devido ao avanço das ciências em geral, especialmente com o avanço da medicina e da educação sexual nas escolas, passou a ser tratado de uma forma mais científica, sem interferência das crenças e das religiões, estando então esse comportamento sexual orientado para o controle da natalidade, controle da gravidez precoce em adolescentes, e o planejamento consciente e, é claro, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Eu trouxe aqui listado para vocês 5 das práticas sexuais mais utilizados e mais praticados pela humanidade nos tempos contemporâneos. Então nós temos as festas beribecking, que são festas onde as pessoas que praticam o ato sexual não utilizam de preservativos. Saunas e casas de banho, muito utilizadas pelos homens, que também são locais onde o sexo ele acontece de maneira desregrada e sem a preocupação com o uso dos preservativos. Nas casas de swing, onde acontecem as trocas de casais, muitas das vezes essas pessoas, no momento lá do seu orgasmo, elas retiram o preservativo. Lá no HDT nós já recebemos
algumas situações inusitadas mesmo de casais que foram lá e disseram que no momento da ejaculação eles tiraram o preservativo e tiveram aí exposição aos fluidos corporais do seu parceiro, né? Do parceiro que foi trocado. Bom, gangbang ou gangbang é o sexo entre pessoas em um grupo com mais de 3 indivíduos, onde os homens penetram uma parceira ou um parceiro, sendo que essa pessoa é a única que vai ser penetrada por todos ali da festa, daquele grupo, né, vamos dizer assim. E a roleta russa, retomando aqui, e na roleta russa, os participantes desta festa normalmente são convidados a praticar sexo sem preservativo e acontece que cerca de 10% dos convidados são portadores de HIV. Os demais aceitam o risco, já que conhecem a, entre aspas, brincadeira. Durante essa festa, eles sorteiam o parceiro sexual e a chance de contrair o vírus é de 1 para 10. Por isso chama-se, então, roleta russa, né? E eles ainda brincam aqui, não faça da sua vida a roleta russa. E pasmem, as pessoas que entram nessa brincadeira conhecem, que sabem, aliás, né, que ali no meio alguém tem HIV. Só quem sabe quem tem e quem não tem é o organizador da festa. E os comportamentos sexuais de alto risco, eles estão, na maioria das vezes, envolvidos com o uso de drogas e o uso de álcool. Isso é algo muito preocupante, porque o uso de entorpecentes tornam as pessoas mais vulneráveis à aquisição das doenças transmitidas pelo sexo. Dentre as práticas recomendadas para se evitar as infecções sexualmente transmissíveis estão a abstinência sexual, não tenho o que dizer sobre ela, a monogamia e a estabilidade conjugal. E práticas como o sexo casual, né, que não se sabe quando é a possibilidade de acontecer, e quando acontece as pessoas estão desprevenidas, múltiplos parceiros e também a questão complexa da violência sexual, que infelizmente as pessoas que são vítimas não conseguem se prevenir, né? São vítimas, na verdade. O ideal é não praticar sexo sem preservativo. E pronto, sexo seguro não tem furo, concordam comigo? Usem preservativos para a gente evitar a fadiga. Pessoal, então vamos lá, direcionando aqui o nosso foco ao motivo da nossa conversa hoje, que é a convivência com HIV/AIDS. A infecção pelo HIV desenvolve-se em várias fases, sendo que o estágio mais avançado é o que nós chamamos propriamente dito de AIDS. E o período de aquisição entre o HIV e as manifestações da AIDS pode durar por vários anos, diferentemente de uma pessoa para outra. Bom, eu vou trazer para vocês algumas informações importantes com relação ao HIV, onde fala que é uma doença, né, um dos maiores problemas de saúde pública, tem um caráter pandêmico, né, porque já se esparramou por todo o mundo e é de grande gravidade. Hoje, talvez um pouco menos, porque as pessoas têm procurado tratamento e o tratamento tem sido oferecido de forma mais precoce, mas ainda é, sim, uma condição grave e de muita preocupação para as entidades sanitárias. E a característica marcante dessa doença, não é? É que os infectados pelo vírus evoluem com uma disfunção grave no seu sistema imunológico. À medida em que a doença avança, os vírus, né, a carga viral se eleva, destruindo assim os linfócitos CD4, que são os linfócitos que participam da imunidade ativa do nosso organismo. Bom, pessoal, e HIV/AIDS é uma doença que tem modificado os costumes da nossa sociedade por meio da adoção, né, como está escrito, de hábitos e de condutas que anteriormente não eram valorizados. Então, os cuidados, né, com as relações sexuais, os cuidados maiores com a higiene,
tudo isso tem sido modificado com o advento dessas doenças. Vamos ver, eu preciso me referenciar aqui ao advento do coronavírus, onde nunca se viu a humanidade inteira lavar tanto as mãos como temos feito nesses tempos de coronavírus. Né? Está aí a higienização das mãos, desenvolvida por Semmelweis em mais de 170 anos, desculpem, e ainda hoje nós temos essa dificuldade agora, hábitos melhorados com o advento aí dessas doenças virais. AIDS, então, é a sigla inglesa da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, e quando nós falamos AIDS, ela está representando o estágio mais avançado da doença. O indivíduo ele está portador do vírus do HIV. Hoje nós usamos a terminologia pessoas vivendo com o HIV, tá? Então elas vivem por muitos anos com qualidade de vida e muitos não desenvolvem a doença AIDS. Aqui no nosso país nós vamos chamar então de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Usamos então o termo aqui SIDA. E essa é uma pergunta que tem nos acompanhado no decorrer de muitos anos, né? Como surgiu a AIDS? Pessoas dizem que foi do macaco, outras já dizem que não foi. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esse surgimento dessa doença. Bom, a história da AIDS registra que o HIV surgiu a partir de um vírus chamado SIV, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano, apesar de não deixar esses animais doentes, né? O SIV é um vírus altamente mutante e que teria dado origem ao HIV, que é o vírus da AIDS. Acredita-se, sim, que o HIV originou em Kinshasa, na República Dominicana do Congo, por volta de 1920, quando cientistas cruzaram espécies de chimpanzés, com alguns humanos. Não existe um consenso, sobre a data das primeiras transmissões. O mais provável, né, é que elas tenham acontecido por volta de 1930. Nas décadas seguintes, ela permaneceu restrita a pequenos grupos e tribos da África Central, na região ali mais ou menos, né, do sul do deserto do Saara, próximo da República Dominicana do Congo, e só em 1970, 80 é que começaram a surgir os primeiros casos da doença que ninguém sabia explicar, como pacientes que geralmente apresentaram sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer muito raro, e uma pneumonia que era causada por um germe muito frágil, que era o Pneumocystis carini, que é um fungo. Eu vou deixar para vocês lá no nosso mural o link desse vídeo maravilhoso, ele é um pouquinho comprido, mas vale a pena você assistir. Ele conta toda a história da AIDS, desde o seu início até os dias atuais. Vale a pena demais você conferir também ali esse vídeo. E em 1º de dezembro de 2019, nós completamos mundialmente 39 anos de luta contra o HIV/AIDS. E de lá para cá, né, do início da AIDS até os tempos atuais, nós já temos assim conquistado grandiosos avanços no ramo da terapêutica, né, e da condução desses pacientes que são hoje portadores do HIV e pacientes que já apresentam as complicações da doença, e nós chamamos de AIDS. Fazendo um breve resgate histórico da doença, em 1981 foram registrados os primeiros relatos de pacientes já com AIDS, né, nos casos de infecção pulmonar, uma pneumonia provocada pelo Pneumocystis carini, que é um fungo muito frágil, em homens jovens gays previamente saudáveis em Los Angeles. E nos Estados Unidos, os hospitais registraram ali naquele tempo, no mesmo ano, 41 casos de pacientes jovens. Fazendo um breve resgate histórico da doença,
Em 1981 foram registrados os primeiros relatos de pacientes já com AIDS, né, nos casos de infecção pulmonar, uma pneumonia provocada pelo Pneumocystis carini, que é um fungo muito frágil em homens jovens gays previamente saudáveis em Los Angeles. E nos Estados Unidos, os hospitais registraram ali naquele tempo, no mesmo ano, 41 casos de pacientes jovens com sarcoma de Kaposi, que é um câncer. Em 1982, a doença passou a ser registrada também em homens e mulheres heterossexuais. Então percebeu-se que alguma coisa estava diferente. Não era doença dos gays tão somente. E também observou-se em hemofílicos e nos haitianos. Por que haitianos? Porque eram homens que vieram da África. Então o CDC passou a usar o termo AIDS e não mais GRID, porque era uma síndrome de imunodeficiência adquirida. Né? Era uma doença, então, preditiva de um defeito da imunidade. Isso, naquele tempo, por mais que a doença pudesse ter sido também encontrada em homens, mulheres heterossexuais e hemofílicos por conta das transfusões de sangue, ainda era uma doença estigmatizada e ainda hoje é uma doença que carrega consigo todo o peso do estigma que surgiu nela lá nos tempos primeiros. Em 1985, o FDA autoriza o primeiro teste de sangue chamado ELISA, que detectava os anticorpos contra o HIV. Ao mesmo tempo, os bancos de sangue começaram a examinar o seu suprimento de sangue por conta da transmissão reconhecida entre os hemofílicos, e em 2 de outubro de 1985 morre a primeira representação pública provocada por complicações da AIDS, o ator Rock Hudson. 6 anos depois, em 1987, duas grandes conquistas no âmbito do tratamento, né, e da condução do HIV/AIDS, que é a produção do AZT, né, liberado aí pelo FDA, como o primeiro antirretroviral no tratamento do HIV, chamado então zidovudina AZT. É uma medicação que naquele tempo provocava inúmeros efeitos adversos e a adesão dos pacientes à utilização dessa medicação não foi bacana, porque eles passavam muito mal quando usavam. Hoje nós sabemos que os antirretrovirais, eles já estão assim, já viveram, né, uma tecnologia extremamente avançada, de maneira que as reações adversas são poucas ou quase nenhuma. E também o FDA aprovou o Western blot, que é um teste de sangue para anticorpos HIV de forma mais específica. Atualmente, em nossa prática clínica, o exame de início que é feito para a detecção dos anticorpos contra o HIV é o ELISA, e se o ELISA der positivo, o paciente é convidado a voltar no laboratório, colhe-se uma nova amostra de sangue para se fazer o Western blot, que é um exame muito mais específico que vai identificar. O Western blot ele consegue identificar anticorpos anti-HIV no sangue com 1 semana de infecção, talvez até um pouco antes. O ELISA já não consegue identificar o vírus com pouco tempo de infecção. Então, o ELISA ele é feito inicialmente. Se ele der positivo, faz-se então a contraprova com o Western blot. Na maioria das vezes, quando o ELISA dá positivo, o Western blot também vai dar positivo, mas isso não é uma regra geral, não. Em 1996, a terapêutica antirretroviral iniciou em largo espectro no Brasil, né? E dessa maneira facilitando o tratamento e aumentando o tempo de vida dos pacientes portadores do HIV. Hoje nós temos disponibilizados pelo SUS no Brasil cerca de 21 medicamentos diferentes para o tratamento da AIDS, e todos esses medicamentos impedem a reprodução do vírus de alguma maneira. As terapêuticas antirretrovirais para o tratamento da AIDS hoje são medicamentos, é uma terapêutica combinada de 2 ou de 3 drogas. Alguns esquemas exigem um pouco mais de 4 drogas
para que possam atingir em alguma etapa do processo de reprodução viral e assim impedir esse processo de reprodução. Infelizmente, nós ouvimos recentemente de uma das autoridades que conduzem o nosso país a frase de que a pessoa com HIV é uma despesa para todos nós, cidadãos brasileiros. A ideia, inclusive, era de que os antirretrovirais não mais fossem pagos pelo governo para esses pacientes, que cada um que estiver com o HIV ou com a doença AIDS, que custeassem aí então o seu próprio tratamento, comprando a medicação para o seu uso diário. Enfim, não é algo que se conquistou, porque a Constituição Federal diz que a saúde é dever do Estado, né? Então ele precisa sim prover medicação para uma doença, ainda mais uma doença como essa, infecciosa, e que cada dia mais tem se disseminado pelo mundo, não só pelo país Brasil, né? Fica aqui a minha referência a Cazuza, que morreu em 1990, vítima de infecções oportunistas decorrentes do HIV. Hoje estamos há 29 anos sem Cazuza. Eu sou o cara. Quando puder, confira esse link, onde conta a história da AIDS ano a ano, com fotos, com vídeos. Tem um material muito bacana que vai te ajudar a entender melhor todo esse processo de surgimento, descoberta e condução da doença AIDS. E a história da epidemia de HIV e AIDS começou na doença, no medo e na morte. E hoje nós não mais encontramos pessoas com aparência tão caquética em decorrência do advento, né, da terapêutica antirretroviral, que garantiu aos indivíduos a vida, né, com qualidade, e aí por muitos anos. Nós temos registro lá no nosso hospital de pacientes que estão há mais de 30 anos cuidando da sua doença em tratamentos regulares com os antirretrovirais. E como é bom saber que o desenvolvimento de medicamentos antirretrovirais permitiu com que as pessoas que vivem com HIV tenham vidas longas e tenham vidas saudáveis. Tudo isso foi em decorrência da terapêutica antirretroviral, que garantiu para essas pessoas uma vida por longo tempo, uma vida com qualidade, uma vida normal, como todos nós. Eu ouvi uma infectologista ontem dizendo no Globo News que pacientes que têm HIV e que fazem uso regular da terapêutica antirretroviral, e com isso eles têm carga viral indetectável e CD4 adequados, são pessoas que podem enfrentar, que vão enfrentar a doença COVID como qualquer um de nós que por acaso pegarmos a doença, dado o fortalecimento da condição sorológica desses pacientes, de imunidade mesmo, por conta dos antirretrovirais que eles usam com regularidade. E algo que nós precisamos saber e disseminar, enfermagem, é que HIV é uma condição tratável. Não tem cura, mas tem tratamento, e que as pessoas elas vivem com o HIV positivo e podem seguir a sua vida normalmente. Isso é importante sabermos, porque é importante disseminarmos esta informação. Esse é um gráfico disponível pela UNAIDS de 2018, que mostra um declínio importante de 48% dos casos de morte por AIDS a partir aqui do advento maciço da introdução dos antirretrovirais na terapêutica de condução do HIV/AIDS. E eu trago dados importantes para vocês da UNAIDS, datado de 2018, onde ela conta que na região sudoeste, 59% das pessoas convivem com HIV, na região sul, 19%, noroeste, 12%, a nossa região, 6%, e a região norte, 4% das pessoas convivem com
HIV/AIDS. O número de pessoas infectadas no mundo circunda, né, em torno de 4 milhões nas Américas, 22 milhões no continente africano, 3 milhões no continente europeu, 5 milhões no continente asiático, 59 mil pessoas na Oceania. Sendo que então aqui, olha, o continente africano é o que mais tem pessoas convivendo com HIV/AIDS. Nós sabemos que 60% dos pacientes com HIV/AIDS mantêm relações afetivas estáveis, independente da sua orientação sexual. 33,5 milhões de pessoas no mundo hoje convivem com HIV, por isso vejam só a característica da doença pandêmica, e foram reduzidos em 20% os novos casos de HIV nos últimos 10 anos. A estatística que eu mostrei, o gráfico que eu mostrei para vocês, inclusive, tem demonstrado um pouco dessa redução dos novos casos. Então, a enfermagem é necessário entender que HIV e AIDS não são sinônimos, são duas situações distintas. Tá? Quando nós falamos que o indivíduo ele é portador do vírus HIV, e hoje na verdade a gente nem usa esse termo mais, hoje nós dizemos que é uma pessoa vivendo com HIV, tá? É o termo correto, não mais soropositivo. Eu estou querendo dizer que essa pessoa ela é portadora do vírus, e esse vírus ele está destruindo as células de defesa do organismo dessa pessoa. Tá. Uma segunda condição é o dizer que o indivíduo tem AIDS. Quando ele tem AIDS, é porque ele já apresenta manifestações da doença, né, das doenças oportunistas. Aí sim, eu vou dizer que esse indivíduo ele tem AIDS. O organismo dele já está com as defesas diminuídas e esse organismo ele está vulnerável às doenças. Então, nós já vamos apagar da nossa memória o termo soropositivo, tá bom? Hoje são pessoas vivendo com HIV. Então, estar infectado pelo HIV e ter AIDS são condições distintas. Se uma pessoa não está doente, mas ela descobriu que está infectada pelo HIV, ela não tem AIDS, certo? É um portador do vírus, é uma pessoa vivendo com o vírus. Nós dizemos que essa pessoa tem AIDS quando aparecem os sinais das doenças oportunistas e na maioria das vezes, aliás, um conceito, né, bem prático é quando o CD4 desse indivíduo está abaixo de 200. Tá, então nós entendemos que ter o vírus não significa necessariamente ter a doença, não é assim? E também nós sabemos que as pessoas que vivem com HIV podem transmitir o vírus para outras pessoas, porque muitas das vezes essas pessoas que têm o vírus, elas não sabem porque elas estão assintomáticas. Mas mesmo não apresentando sintomas nenhum, eles estarão transmitindo o vírus para outras pessoas. Por isso a importância de se fazer o teste para se conhecer a sua situação sorológica e se proteger em todas as condições e situações, vamos dizer assim, de sexo, né? de contato sexual. E o que nós sabemos é que a transmissão ela está vinculada diretamente à carga viral e nós vamos conversar sobre isso nos próximos slides. E vejam, uma pessoa contaminada pelo HIV pode viver anos sem apresentar nenhum sintoma. Estima-se que, em média, essas pessoas podem viver desde o momento da infecção por até 6 anos sem apresentar sintoma nenhum. É claro que tem pessoas que vão apresentar os sintomas com menos tempo, umas com 2 anos, outras com 3, outras com 4, e a média são na verdade, 6 anos. Pode ficar até 6 anos sem apresentar sintoma nenhum. Tá, e nós chegamos aqui então em uma explicação muito importante para que você possa entender o curso da doença. Nós temos primeiramente e reconhecer o valor de referência das células CD4, que ela vai cursar entre 800 e 1.200 células por milímetros cúbicos. Esse é um valor para pacientes imunocompetentes.
Os pacientes imunodeficientes, esse valor de 800 vai decrescendo à medida em que a carga viral se aumenta no organismo desse indivíduo. Eu mostro para vocês, então, neste gráfico, uma pessoa vivendo com HIV sem tratamento e neste gráfico, uma pessoa vivendo com HIV já com o tratamento com os antirretrovirais. Eu quero que vocês entendam que nos dois gráficos, a curva vermelha é a carga do vírus e a curva azul são as nossas células de defesa, as células CD4. Bom, vejam que no primeiro gráfico, uma pessoa vivendo sem tratamento, à medida em que o indivíduo se infecta com o vírus, esse vírus, daqui a pouco nós vamos explicar como que acontece a infecção e a multiplicação viral, ele vai se multiplicando e cada vez aumentando o que nós chamamos de carga viral. Quanto mais vírus multiplicados no organismo, maior a carga viral dentro do organismo dessa pessoa. Então nós traçamos aqui um limite de 200 células por milímetros cúbicos, tá? Então aqui, olha, é o curso do CD4 e aqui é o tempo em meses e anos em que a doença vai cursando até poder apresentar os sintomas. Vamos lá. Pessoa vivendo com HIV sem tratamento. Então, olha só, a carga viral, ele se infectou aqui no dia 0, esse vírus vai crescendo, e à medida, observem, em que a carga viral cresce, o CD4 ele diminui. Aí chega um momento da infecção que esse vírus ele dá uma tréguazinha, ele para de se multiplicar. E aí ele decresce a multiplicação viral. O paciente não usou medicamento ainda. Quando o vírus decresce, ele fica quietinho, o CD4 do paciente sobe de novo, certo? Mas vai chegar um momento em que o vírus ele sai da latência e ele começa a crescer novamente. E cresce, à medida que o vírus, a carga viral se eleva, o CD4 diminui. Vai chegar no momento crucial. Olha só, nesse exato instante, o paciente ele tem uma carga viral maior do que 10.000 e um CD4 de 200. Nesse ponto aqui, começam a aparecer as infecções oportunistas e o paciente ele está muito suscetível ao óbito. Então, aqui, se ele não recebeu o tratamento antirretroviral, a carga viral tende a crescer acentuadamente e o CD4 também vai se diminuindo exponencialmente. Nós temos aqui, então, a segunda condição, a pessoa vivendo com HIV, porém com o início de tratamento. Então, vamos lá. Dia 0, dia da infecção, carga viral subindo, porque o vírus está se multiplicando. À medida em que a carga viral sobe, o CD4 diminui. Né? Por que o CD4 diminui? Porque o vírus tem um tropismo pelo CD4. Então, ele entra na célula, se multiplica tanto até ele arrebentar aquela célula de tanto vírus que foi produzido, né? Que foi replicado. A célula se estoura e aí os vírus saem procurando novas células. Bom, aqui cruzou, estão vendo? Alta carga viral e pouco CD4. Então ele vai contando, olha só, vai acontecendo isso. Chega um momento que o vírus ele diminui um pouquinho, ele entra em latência e depois ele começa a crescer de novo. Quando ele vem chegar nesse estágio, o que acontece? A medicação é iniciada. Quando a medicação é iniciada, o CD4 ele tende a aumentar e a carga viral ficar indetectável. E nós vamos explicar bem isso daqui para vocês ali na frente. Muito bom, como você já entendeu a dinâmica do início do tratamento com os antirretrovirais, eu vou contar para vocês aqui uma terceira condição e essa é um pouco grave. Nós temos lá então o mesmo paciente com D0 de infecção, carga viral subindo, junto com isso CD4 diminuindo, aí tem um período lá de decrescimento da replicação viral e o período de latência, depois o vírus sobe de novo, CD4 desce, entrou com tratamento a essa condição aqui.
Só que chega um momento que o indivíduo ele interrompe o tratamento, ele para de usar os antirretrovirais, na maioria das vezes em decorrência aos sinais e sintomas que são apresentados pelo uso do medicamento. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o uso do medicamento e os sinais e os sintomas que o indivíduo pode apresentar. Bom, quando o indivíduo interrompeu o tratamento, o que vai acontecer? O vírus ele começa a se replicar de novo, de uma forma exponencial. Consequentemente, CD4 diminui e chega naquele ponto importante, olha, que é esse, de novo. E aí, o que vai acontecer aqui? Vírus cresce rápido, CD4 diminui rápido. Esse é o momento em que as infecções oportunistas surgem. E esse aqui é uma condição complexa, porque o vírus ele vai começar a desenvolver resistência à medicação. E aí agora outros antirretrovirais com efeitos maiores, com potências maiores, precisarão ser reintroduzidos para conseguir conter a replicação viral. Pessoal, se você não entendeu estas explicações, eu peço para que vocês anotem a sua dúvida ou deixem a sua pergunta lá no Google Classroom, no tópico desse conteúdo da disciplina, porque esta é uma explicação muito importante para que se consiga entender o curso da doença, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos interromper aqui, fica essa primeira parte desta aula de hoje. Assista a segunda parte da aula para que a gente possa concluir o nosso raciocínio. Ela estará com o link também disponibilizado já aí no nosso mural, tá bom? Até logo!